Muito bem. Algumas pessoas vieram perguntar para mim assim, pastor, que caderninho é esse que o senhor está usando? Eu vou explicar para o povo. Isso aqui é o seguinte, é a Bíblia dividida em cadernos. Vem com uma página de texto e com uma página em branco. Aí eu ponho o sermão expositivo no próprio caderninho. Então, uns 3 ou 4 já perguntaram, para não ter que responder a mesma coisa várias vezes, já estou mostrando o que é. O que foi? Não, uns 3 ou 4 perguntaram, você não aguenta mais responder o que é caderninho, é esse que está aparecendo aqui. Queridos, nós vamos hoje entrar no capítulo 4 de Romanos. A gente viu até aqui o porquê que tanto gentios quanto judeus deveriam estar debaixo da ira de Deus. Porque quantos pecaram? Todos pecaram, né? E depois que Paulo faz o raciocínio sobre a depravação do gentio e do judeu, ele traça então a questão da justiça de Deus por meio da fé. Então, no capítulo 3, do versículo 21 até o final do capítulo, que é o versículo 31, Paulo lança então a maior tese dele desde que ele começa a escrever a sua carta a Romanos, mostrando que nem a lei, né, nem nada poderia justificar o homem, porque a lei, ao invés de justificar o homem, faz justamente o contrário. Ela condena o homem, porque todos pecaram. E aí ele mostra que a justiça de Deus é realizada através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sendo então Deus justo e justificador. E nós falamos sobre esse conceito de justificação, onde Deus nos coloca como pessoas justas, nos imputa a justiça de Deus. Muito bem. Dito isso, e ele falando que isso só é conseguido, só é alcançado por intermédio da fé. Ok? Tudo certinho? Aí ele a gente tem que entender que desde o capítulo 3, quando ele fala no versículo 1, que vantagem há então em ser judeu? A partir daí, ele escreve diretamente para os judeus. No capítulo 4, os judeus poderiam arbuir Paulo sobre que ele estava falhando, falando que a lei não era suficiente para conduzir um homem à salvação, já que os judeus defendiam esse conceito. E aí, Paulo, para responder, existe um sistema literário que Paulo utiliza com frequência, inclusive ele usa isso bem no início do capítulo 3, que ele faz perguntas para induzir a pessoa a um raciocínio, né? No capítulo, esse estilo literário é diatribe. Esse estilo, ele retorna aqui no capítulo 4. E ele pega como exemplo para a exploração da ideia de que ele está certo, 2 personagens bíblicos, Abraão e Davi. Esse capítulo 4 é dividido em 3 grandes partes, ok? Para vocês entenderem. Então, hoje nós vamos estudar até o versículo 8. Domingo, quarta-feira que vem, nós vamos estudar do 8 até o 17. E no outra quarta-feira, com a graça de Deus, do 18 até o final do capítulo. Ele divide, então, essas 3 partes em 3 teses que nós vamos ver aqui. A primeira é que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Justificados pela fé, não pelas obras. Segunda parte, justificados pela graça, não pela lei. E terceira, justificados pela
pelo poder que há na ressurreição de Cristo e não pelo esforço humano. Então, isso aí é fundamental que fique claro na sua cabeça. Nós somos justificados pela fé, não por obras. Justificados pela graça, não pela lei. Justificados pelo poder da ressurreição em Cristo Jesus e não por esforço humano. É isso que nós vamos ver, tentar destrinchar aí no capítulo 4. Ele pega o exemplo de Abraão. Ele, capítulo 4, verso 1, diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Mas por que ele vai falar de Abraão? É como se o opositor dele tivesse perguntando para ele. Ele se põe na posição de uma conversa com um interlocutor oculto, imaginário, um oponente imaginário. Disse, mas e Abraão? Abraão nasceu ou viveu quantos anos? Que a gente não sabe a data certinha, né? A gente não teve acesso, né, ao registro de nascimento de Abraão, nem a fotocópia da carteira de identidade dele, mas ele viveu cerca de 430 anos antes da lei. E eles falam assim, mas você está falando que a lei não... Mas espera aí, o negócio não surge na lei, surge em Abraão, que é o nosso pai. Olha, então o que diremos? Portanto, em função disso que você falou, que diremos do nosso antepassado Abraão? E quem foi Abraão, então, para a gente poder entender essa história? Queridos, o judeu levava tão a sério a circuncisão, que era feito no menino ao 8º dia do seu nascimento, como marca da aliança entre Israel, que alguns rabinos defenderam a tese que Abraão era um prosélito convertido, porque ele não havia sido circuncidado ao 8º dia. Olha que coisa incrível. Mas, de qualquer forma, Abraão foi aquele que deu origem ao povo de Israel. A gente pode, de forma didática, viu, meus irmãos, defender a tese que a Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 11º, capítulo 11, é como se fosse um prefácio da Bíblia, uma introdução da Bíblia. E que, de fato, a manifestação de Deus na história, a partir da progressão, da manifestação do seu amor, da graça, se dá a partir do capítulo 12 de Gênesis. Lá começa a história da redenção da humanidade, de que se manifestava a partir de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Abraão. Vamos dar uma lidinha em Gênesis capítulo 12, verso 1 até o 3. Então o Senhor disse a Abraão, até então, depois mudou o nome dele, né? Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Abençoados. Muito bem. Aí, meus irmãos, qual que era o problema? Se a gente for pular, aí a gente sabe a história de Abraão, né? Abraão era casado com Sarai, nesse momento, né? Depois foi Sara, Deus mudou o nome dele. Uma história, um dia a gente entra nessa questão de o porquê que o nome mudava no Velho Testamento. Isso é uma história fantástica. Fecha a porta do gabinete. Por que o nome mudava? Mas isso outro dia a gente vê sobre isso. O fato é que eles tinham filhos? Não tinham filhos. E Deus prometeu que ele seria bênção. E no transcorrer da história, Abraão tinha um sobrinho. Quem que era? Ló.
Esse sobrinho passou um aperto, não foi? E ele foi lá resgatar. Vocês lembram disso? Muito bem. Guarda essa história. Daqui a pouco nós vamos ver o desenrolar dessa história na perspectiva de Abraão, para a gente entender o porquê desse texto. É um pouquinho complicado, mas nós vamos chegar lá. Não apavora, não. Os judeus defendiam que em Gênesis, capítulo 26, verso 5, vê lá. Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus, o quê? Preceitos, meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Olha só. Porque aí fala sobre a bênção que Deus daria sobre Isaac em função de Abraão ter obedecido o quê? Aos mandamentos, aos preceitos, aos decretos, às minhas leis. Então o judeu falava assim com Paulo: rapaz, essa história que você está falando que a lei não serve, que ela na realidade condena ao invés de justificar, de conceder graça, de mostrar que o homem é salvo não pela lei e sim pela graça, disso é conversa, porque lá atrás, em nosso pai Abraão, Deus falou isso. E até aí, o raciocínio deles é interessante, não é? Mas eu queria que a gente lesse, então, a história toda para entender o que Paulo defendia para escrever, então, o capítulo 4. Lá no capítulo 15, põe aí, capítulo 15, a partir do verso 1. No capítulo 14, meus irmãos, Abraão socorre Ló, ok? Aquela guerra que teve, que ele foi lá e venceu. Depois ele tem um encontro com Melquisedeque. Vocês lembram dessa história? Se não lembra, você está passando vergonha, porque é uma história clássica, vai lá e lê. Capítulo 14. No capítulo 15, Abraão tinha acabado de ter uma vitória estrondosa contra aqueles reis que tinham sequestrado Ló. Ele fala assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Abraão pensou que ele estava recompensa em relação ao quê? A vitória que ele acabara de ter na guerra. Entendeu agora? Aí, mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. O que adianta essa vitória? O que adianta todos os despojos? O que adianta falar que o Senhor é meu escudo, se eu não tenho um herdeiro e um filho do meu servo que vai herdar tudo? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. O que está escrito aí no versículo 6, meus queridos? Abraão creu no Senhor. Olha só que incrível. E isso lhe foi creditado como justiça. O que Paulo está tratando no capítulo 3 e está tentando tirar qualquer dúvida que houvesse no coração dos judeus no capítulo 4, sobre justiça? E neste texto diz que a justiça de Deus foi creditada por causa do mérito de Abraão? Não, porque ele creu. E aí nós vimos, semanas anteriores, a distinção desta crença que é carregada de obediência e de fé. Ele creu, ele obedeceu, ele caminhou no sentido de viver de acordo.
Então, o que Paulo quis dizer para aqueles que questionavam essa ligação de que a lei não seria, que Abraão obedeceu, seguiu os mandamentos porque ele creu. E essa crença dele em Deus fez com que ele fosse o quê? Obediente a Deus. Ficou claro? Se eu não conseguir, porque são muitos elementos aí. Ficou claro? Podemos caminhar então? Então, muito bem. Vamos voltar então ao primeiro versículo, para a gente ir para o segundo, então, como essa introdução. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, como eles defendiam do texto que nós lemos lá em Gênesis 26, verso 5, ele tem que se gloriar. O que Paulo está defendendo aqui, meus irmãos, se eu, enquanto ser humano, conquisto pelos meus méritos a salvação, eu tenho que fazer o quê? De me gloriar. Olha que interessante. Mas não diante de quem? De Deus. Porque quem pode se gloriar diante de Deus, meus irmãos? Ninguém. Meus irmãos, isso aqui, você vê bem, a história de Abraão, ela tem mais de 3.500 anos. Né? O registro tem 3.500 anos, ela tem 4.000 anos, podemos falar cerca de 4.000 anos. Moisés escreveu essa história, boa parte do Pentateuco, do ano 1700 a 1500 antes de Cristo. Moisés viveu 400 anos antes, viveu 400 anos. A gente pode falar que é uma história de mais ou menos 4.000 anos. E olha como é que isso está impregnado na vida da igreja de hoje em dia. Tem gente defendendo a tese que a salvação é mérito da pessoa. E eu vou falar isso quantas vezes eu puder. Porque isso eu vejo aqui na nossa igreja. Ah, pastor, estou muito preocupado, eu não posso nem tomar a ceia porque eu pequei e perdi a salvação. Eu falei assim, mas se você pegou e você achou que perdeu a salvação, você nunca foi salvo. Que história é essa que você peca, perde a salvação, confessa, ganha a salvação de novo. Pecou de novo, perdeu de novo, confessou, ganhou de novo. Nesse movimento que infelizmente é defendido muito no meio evangélico, a salvação é um mérito humano. É justamente o que Paulo está falando aqui. E você pode se gloriar por ser salvo. Não, eu sou tão bom que eu sou salvo. Cadê o sacrifício de Cristo na cruz? Cadê o favor de Deus, a graça de Deus na história? Você poderia se gloriar. E a pergunta que eu faço para essas pessoas, você se gloria diante de Deus? Porque só falta isso, você se gloriar diante de Deus. Muito bem. Continuando. Que a Escritura diz? Perguntando de novo para a pessoa, né, para o oponente dele. Imagina ele está conversando com uma pessoa, um oponente desconhecido, imaginário. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Entenderam agora por que Paulo faz um recorte de Gênesis capítulo 15, verso 6, e põe aqui? Porque dentro do movimento, dentro do conceito judaico, a salvação nunca é pela graça. É pela graça como um favor de Deus, mas através de um mérito humano. Um mérito de fazer o quê? Circuncidar, obedecer à lei, obedecer às festas judaicas. Meus irmãos, e eu vejo com muita tristeza, igrejas evangélicas, pastor usando aquelas roupas judaicas, que trem mais desajeitado que tem, igreja tocando chofar, que trem desafinado, sem base. Eu falo assim, meu pai, as pessoas estão cuspindo na graça de Deus sobre a humanidade. Não tem condições um negócio desse.
O que Deus fez foi creditado como justiça em Abraão, porque ele creu. De fato creu. É interessante que esse relato de Paulo já tem, então, 2000 anos. Vamos, né? Voltando à história. 4000 anos Abraão viveu, Moisés escreveu em torno de 1500 a 1700 anos antes de Cristo. Paulo escreve aqui essa carta mais ou menos 60, 70 anos depois de Cristo, caminhando para 2000 anos de redação. Quando ele escreve isso, esse termo, creditado, olha que coisa incrível, é um termo o quê? Vocês sabem de onde que vem esse termo? O irmão Elcias deveria ter familiaridade com esse termo, porque o irmão trabalha com banco. É o termo usado no meio bancário da época. Olha só, Paulo pega o termo de crédito que existia de letra bancária há 2000 anos atrás. Pega esse termo e joga na epístola de Romanos. Olha a sacada dele. Olha, o que a Escritura diz? Abraão creu em Deus e isto lhe foi creditado como justiça. Quem pôs na conta de Abraão? Deus que pôs na conta de Abraão. É isso mesmo. Por mérito dele? Por mérito de Abraão? Não, como graça de Deus. Como graça. Isso se faz por meio da fé. Gente, aí ele fala algo que a gente tem que ficar bem claro. Quanto mais você estudar isso, quanto mais você entender isso, mais você vai adorar a Deus. Mais seu coração vai pender para um discernimento que quanto Deus me ama. Porque olha só, o salário, ora, versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor. É considerado o quê, meus irmãos? Como dívida. O que ele está falando aqui? Que se eu sou bom o suficiente na observância da lei, Deus tem o quê? Comigo. Ele tem uma dívida. É isso mesmo. Parece absurdo, mas é esse o conceito. Aí, meus irmãos, você fala assim, não, mas quem pensa isso? Quem não pensa? Tem música aí no meio evangélico, como é que é? Restitui, eu quero o que é meu. Você está sabendo a música, hein, Bárbara? Você vê que você joga o laço, a pessoa põe o laço no pescoço e puxa a corda, né, gente? Eu falo que você só dá a corda, não precisa fazer o laço, nem jogar na corda, não. A pessoa mesmo põe no pescoço assim, né? Então, como é que é a música mesmo, Bárbara? Olha lá outra, diz que canta até a música, misericórdia. Olha só, meus irmãos, como é que este conceito está impregnado até hoje no meio da igreja, fazendo que como se Deus fosse o quê? Servo. Ora, o salário, quando você trabalha, você não tem direito ao pagamento? O empregador não tem uma dívida com você que tem que ser quitada porque você trabalhou o mês todo? Não é isso? Não é esse o conceito? Ora, se você é suficientemente seguidor da lei, a ponto de não poder ser condenado em nada, Deus tem o que com você? Uma dívida. E o seu salário, o seu pagamento é a salvação. E Deus é devedor de você. Esse é o conceito. Porque Paulo está falando assim, olha, o que diz a Escritura? Não. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aí, como é que a gente poderia ler aqui? Todavia, porém, entretanto, né? Já que isso não é verdade, né? Já que isso não se aplica com Deus, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio.
Sua fé lhe é o que, meus irmãos? Creditada como justiça. Do versículo 3 ao versículo 8, Paulo utiliza o termo bancário de crédito 4 vezes. Nós vamos ver que essa é a segunda. Aí os irmãos, será que Paulo está falando, todavia aquele que não trabalha, Paulo está falando do preguiçoso? Será que Paulo... Tem gente que defende isso, viu, irmão? Tem gente que defende que Paulo está falando do preguiçoso. É quase um deboche exegético, hermenêutico. Mas, o que ele está falando? Aquele que recebe algo pelo qual não mereceu. Aquele que não trabalha merece receber o salário? Não. Quem não trabalha não merece receber o salário. Nós merecíamos receber a salvação de Deus? Não. E Deus faz o quê? Ele dá a salvação por meio de quê? Da fé. Olha só, vamos ler de novo o versículo. Todavia, aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não tem mérito em si próprio para conquistar a salvação, mas confia em quem? Em Deus. Este Deus faz o quê? O justifica. Justifica quem, meus irmãos? O ímpio. Porque ele vai justificar aquele que é justo já, meus irmãos? E quem que são os ímpios? Todo ser humano realizou a obra dele na cruz do Calvário, e a sua justiça, a justiça de Jesus, é creditada na conta da vida daquele que crê. Não há mérito nosso. Não é por algo que eu faça. Não é porque Deus está em dívida comigo. É graça de Deus. É favor de Deus sobre as nossas vidas. Ok? Aí, ele fala, mais uma vez, ele cita outro exemplo. Tá ok? Acreditado como... Daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da justificação. Mas eu vou pegar daqui a pouco. Verso 6, ele fala assim, já que você está falando de Abraão, eu vou citar um outro exemplo, e aí vão na linha de tempo da história, 1000 anos depois de Abraão, Davi é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, 980, 1000 anos antes de Cristo, e ele fala assim, Davi diz a mesma coisa, quando ele fala da felicidade do homem a quem Deus acredita, o que, meus irmãos? Justiça independentemente das obras. Por que ele está falando independentemente das obras? A quais obras Paulo está se referindo de Davi? Quais são as obras? Será que ele está falando? Presta bem atenção. Será que ele está falando das obras das conquistas? Será que ele está falando do homem que tinha um coração segundo o coração de Deus? Será que ele está falando isso? Olha o que ele fala. 2 pontos, versículo 7. Depois de obras, ele vai explicar que obras. Ok? Versículo 7. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E atribuir aqui é uma ramificação de creditar, do mesmo termo bancário. Muda um radicalzinho só na palavra em grego. Olha que coisa incrível. Ele está citando aqui o Salmo 32, que nós lemos na abertura do culto, o verso 1 e o verso 2. Certinho? De que Davi está falando nesse salmo, gente? Do adultério e do homicídio que ele havia cometido.
E do homicídio não só de Urias, mas de um punhado de gente que ele mandou retirar o exército para que Urias morresse. Um punhado de gente morreu, não foi só Urias não. Um punhado de mãe perdeu seu filho, um punhado de esposa perdeu seu marido. É só você ler 1 Samuel, capítulo 11, você vai ver lá a história certinha. Davi, quando Natã, você lembra da história, quando Natã conta a história, né? Fala com ele o negócio do cordeirinho lá, que os irmãos se lembram, e ele fala assim, esse homem tem que morrer, e não sei o que lá, se eu pegar eu mato, os traçalhos. Aí Natã fala assim, esse homem quem que é? Esse homem é você. Naquele momento então Davi fala que pequei mesmo. E depois da consciência de ter exposto seu pecado, ele redige esse salmo inspirado por Deus na vida dele e também o Salmo 51. 2 salmos lindíssimos em função dessa situação que ele havia vivido. Olha só, vamos explicado isso, vamos ler de novo o versículo 6. Davi diz a mesma coisa, quando fala do quê? Da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente da sua obra. A obra que Paulo está se referindo aqui, Deus poderia acreditar justiça para ele? Podia, meus irmãos? O que aos olhos humanos Davi merecia? Castigo, a morte, a condenação. O que Deus fez? Perdoou os pecados dele. E ele fala assim, que alegria, como são felizes aquele que tem suas transgressões, aquele que é adúltero, aquele que é homicida, aquele que engana, aquele que faz isso tudo, como feliz. Qual que é o mérito desse perdão? Qual o mérito de ter atribuído, de ser creditado o perdão sobre a vida dele? Qual que é o mérito, meus irmãos, da pessoa? Nenhum. É o que a gente chama, então, na história, meus irmãos, da revelação progressiva de Deus para com a humanidade. A graça de Deus, esse conceito do favor de Deus, é uma revelação de Deus que vai aos pouquinhos. Nós temos aqui, a Laurinha é a mais novinha hoje da turma, né? A Laurinha, você vai explicando aos pouquinhos as coisas para ela. Ela vai crescendo e o Douglas vai explicando. Está na fase da teoria da relatividade com ela, de Einstein, e depois ela vai aprofundando, né, Douglas? É passo a passo, não vai falar coisa complicada com ela agora. É só a teoria da relatividade, né? Há uns anos atrás, eu comprei o Universo na Casca do Nós. Eu vou entender esse negócio. Na página lá para 30, eu falei assim, eu sou muito burro, não dou conta. Eu não conseguia fazer uma pergunta sobre o livro, tão pouco eu tinha entendido. Eu não conseguia nem perguntar a alguém. Muito bem, a Laurinha vai crescendo e ela vai tendo maior discernimento. Por que eu estou falando isso? Vamos ler alguns textos que falam sobre essa questão da justiça. E como que era o conceito judaico de justiça. Ok? Êxodo, vamos correr para a gente dar tempo. Êxodo 23, 7. Depois Deuteronômio 25, 1. Depois 1 Reis 8, 31 e 32. Vamos ler esses 3 versículos aí. Êxodo 23, 7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não farei o quê? Deus falando, não absolverei o culpado. Revelação progressiva do amor de Deus. Próximo texto, Deuteronômio 25, 1. Quando 2 homens se envolverem numa briga, terão que levar a causa ao tribunal, e os juízes decidirão a questão, absolvendo quem? O inocente, e condenando o culpado. Olha como é que era a questão da justiça, quando Deus então estava estabelecendo sua lei dentro do Pentateuco. Vamos pular agora
500 anos na história. 500 anos na história. Quando Davi, então, faz uma oração. Lê lá 1 Reis 8, 31 e 32. Quando um homem pecar contra seu próximo, tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste templo, Salomão dedicando o templo, né? Ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena os culpados, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Mas condenando quem? O culpado. Percebo que na lógica do Velho Testamento, o inocente merece absolvição e o culpado merece o quê? Condenação. O que Paulo está falando? Se essa lógica prevalecer no nosso relacionamento com Deus, quem poderá ter restaurado o seu relacionamento com Deus? Quem? Ninguém. Ninguém. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Se a lógica da justiça que se manifestou no início da manifestação de Deus na humanidade fosse levada dessa forma, ninguém. Por isso que Deus é um Deus de graça. E essa graça se manifesta em Cristo Jesus. É como se Deus falasse assim, ó, o pecado do João Marcos, do Alonso, da Ana, do Douglas, do Mateus, da Fernanda, todo mundo vai ser colocado numa conta, porque eu sou justo. Na conta de quem foi colocado? Na conta de Jesus. Aquele que não cometeu pecado. Tanto é assim, que quando Jesus Cristo se viu na situação de pecador, ele, na cruz, angustiado, sentiu a completa separação entre ele e o Pai, que existia desde a eternidade. Ele bradou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a nossa culpa foi depositada, foi creditada na conta de Jesus Cristo. Muito bem, Jesus Cristo morreu. Só que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Venceu a morte. A justiça de Deus, a partir da vitória dele sobre a morte, foi creditada na nossa conta. Vocês entenderam esse processo? O nosso pecado foi creditado na conta de Deus, e a justiça de Deus, a partir da vitória dele sobre a morte, foi creditada na nossa conta. Por isso nós somos justificados. Queridos, é preciso, e o apóstolo Paulo trata disso de forma bastante clara em Romanos, que a alegria da justificação se dá sobre aqueles que entendem isso. Paulo revela 3 alegrias, 3 grandes bênçãos sobre aquele que tem discernimento sobre a justificação que há em Cristo Jesus. A primeira dela, que nós somos declarados justos. 3:24, Romanos 3:24. 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo então justificados, declarados justos. Então, primeira grande bênção, que aquele que crê, que com fé confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele pode declarar que ele é o quê? Justificado, declarado justo diante de Deus. Ok? Segunda bênção, Romanos 5:1. Romanos 5:1, verso conhecido. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. E essa paz é por intermédio de quem? Por Cristo Jesus.
Então somos declarados justos diante de Deus, e em consequência disso temos o quê? Paz com Deus. E a última grande bênção da justificação, Romanos 8:1. Portanto, olha que coisa mais linda, meus irmãos. Agora já não há o quê? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se eu sou declarado justo, se a paz que havia sido quebrada minha com Deus por causa dos meus pecados foi restaurada, eu posso afirmar que já não há o quê? Condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí está a obra completa da justificação na vida do cristão. Ok? Muito bem, meus irmãos. Sim. 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 Suspende. Deus imputa, ele anula a pena que estava sobre nós em função dos nossos pecados e acredita, como é acreditado na conta daquele que trabalha, a nossa justificação, a declaração que somos considerados justos, não que somos justos, porque o homem continua pecando. Por isso que, vamos encerrar com o texto de 1 João, deixa eu ver se o capítulo 1, eu gosto muito desse texto. Versículo 8, 1 João 8, de 8 a 10. Eu acho que isso aí vai dar uma revelada sobre o que o irmão Elcias comentou. Se afirmamos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, todavia, contudo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quer dizer, quando Deus nos justifica, Ele acredita a sua justiça em nós como um selo, como uma marca daqueles que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Isso não quer dizer que há desculpa para o cristão pecar. Isso é cuspir na graça. Isso é menosprezar a graça de Deus. A partir do conceito de justificação, lá no capítulo 8, lá no versículo 29, nós vamos ver que nós fomos chamados, a partir da justificação que há em Cristo Jesus, para sermos semelhantes a Cristo. Tá bom? Bom, encerrando então, queridos, o que nós vimos hoje, essa primeira parte, que nós somos justificados pela fé, e não por obras. Semana que vem, justificados pela graça, não pela lei. Na outra semana, justificado pelo poder da ressurreição em Cristo Jesus e não pelo esforço humano. Ele repete, ele dá 3 ângulos de visão sobre o mesmo problema. Tá bom? Certinho? Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, procurem a Bárbara, que ela resolve o problema, né, Bárbara? Com certeza. Restitui, né? É desse jeito, né, gente? Como é que você pega o sujeito, né? É assim. E tem outra que fala, que canta também a música. Meu pai. Muito bem, vamos orar para encerrar. Eu vou pedir, irmão Marcelo, que nos encerre com uma oração.